Olá, estamos de volta novamente com o compartilhamento da Bhagavad Gita, a ciência suprema da nossa alma. E hoje vamos ao verso 10. Estamos compartilhando, fazendo a leitura, fazendo a meditação no capítulo 5, chamado de Karma Yoga, a ação em consciência de Krishna, a ação em consciência de Deus. Então, tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo, eu entrego à Suprema Personalidade de Deus em amor, devoção e gratidão. Jesus já diz na Bíblia, nos seus ensinamentos do Cristo, daquele que veio pregar todo o amor a Deus, o amor divino, o amor puro. E nós não entendemos a mensagem e Jesus, infelizmente, foi colocado na cruz, né? Essa cruz da salvação, essa cruz da redenção, essa cruz de expurgação dos pecados do mundo. E nesse processo ele deixou inúmeros ensinamentos sobre Deus na Bíblia, através de salmos, através de provérbios, através do evangelho dos apóstolos. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus disse: vós sois a imagem e a semelhança de Deus. Quem é a imagem e semelhança de Deus? Nós. Quem somos nós? Eu sou uma alma, Aham Brahmasmi. Eu sou uma alma onde dentro da filosofia védica, a filosofia védica dos Vedas, o Vedanta, Anta significa conclusão. Conclusão dos Vedas. Os Vedas é conhecimento. Então a conclusão dos Vedas é levar o conhecimento de Deus. E no Vedanta, nas pérolas do Vedanta, desse conhecimento a Deus, é dito lá, pela própria personalidade de Deus, que nós somos uma alma Sat, Chit, Ananda. Sat significa eterna, Chit, cheia de conhecimento, e Ananda, cheia de bem-aventurança. E Deus é Sat, Chit, Ananda, Vrigaha. O Sat, Chit, Ananda maior. Mas esse Satchitananda maior, ele não é impessoal apenas nas suas criações. Ele, Satchitananda, ele é a suprema personalidade de Deus e se explica isso muito bem na Bhagavad Gita, como ele é. A Bhagavad Gita como ele é, que é justamente esse livro que eu tenho aqui na minha frente, e é um livro que traz esse conhecimento acerca de quem nós somos, Satchitananda, eterno, somos almas eternas, cheias de conhecimento e bem-aventurança. E nós somos uma pessoa, então Deus também é uma pessoa, só que Deus é uma pessoa suprema e nós somos apenas suas pequenas centelhas. Na casa de Deus há muitas moradas, então existem várias moradas com corpos, com entidades vivas, com corpos diferenciados, corpos humanos, corpos de luz, corpos de outras formas. E nós não sabemos disso e nem muito menos acreditamos nisso, porque nós não temos conhecimento. Nós vivemos na ignorância. E para sair dessa ignorância, a gente precisa ler, compreender, ouvir e compartilhar Bhagavad Gita como ele é, Karma Yoga, ação e consciência de Deus. Eu entrego agora neste momento esse trabalho para Deus, para agradar a Deus, para agradar ao Supremo, em amor, devoção e gratidão. Então, tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, eu oferto a Deus, em consciência de Deus. Então, eu não faço nada, eu sou um instrumento de Deus para expandir e melhorar o meu mundo e o mundo onde eu estou neste momento, que chama-se Planeta Terra, planeta intermediário. Gyana Timirandasya, Gyana Janasalakaya, Shakshu Militayena Tasmai, Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, este mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas humildes e respeitosas reverências,
ao conhecimento védico, ao conhecimento da Bhagavad Gita, ao conhecimento sagrado, ao conhecimento que nos traz este conhecimento para que a gente saia desta ignorância e a gente nós possamos viver em união a Deus, em comunhão com Deus, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho. Peço permissão porque de fundo existe um barulho, infelizmente estão cortando árvores aqui na cidade onde eu moro e eu fico impressionada como as pessoas elas acham que uma árvore é apenas uma árvore, um objeto onde dá frutos, onde dá folhas, onde dá frutas, folhas, onde dá sombra. E aí vem os desumanos e cortam essas árvores com N desculpas de que está interrompendo o fluxo da energia dos fios. Mas não, é Kali Yuga. Kali Yuga é assim, é a destruição total das coisas que Deus criou. É a destruição daquilo que dá sombra, daquilo que dá flores, daquilo que abriga os passarinhos. Infelizmente, é assim. E a gente tem que continuar lendo a Bhagavad Gita, a gente tem que continuar estudando a Bhagavad Gita e entendendo que nós estamos vivendo uma era de desavença, de hipocrisia, onde ninguém se entende com ninguém, onde as pessoas estão com as cabeças lotadas de preocupações, onde os corações dessas almas em corpos condicionados estão cheios de agonia, cheios de coisas e desequilíbrios emocionais. E infelizmente este é o mundo onde nós estamos e a gente ainda se apega a esse mundo e acha que esse mundo é o suprassumo de tudo, de todos os outros mundos, quando na realidade Jesus diz, na casa de Deus há muitas moradas e aqui a terra ela apenas é uma dessas moradas, uma morada que ainda é uma morada de nível intermediário e que nós estamos passando por várias transformações e que nós, almas eternas, em corpos condicionados, a gente pensa que destruindo árvores, destruindo oceanos. Quando eu vou caminhar na praia, vejo a sujeira na praia, a sujeira nas areias. E as pessoas passam e nem aí. É como se não tivesse sujo, é como se o oceano não pertencesse a nós, porque se Deus criou o oceano, se Deus criou essas árvores que estão cortando, se Deus me criou e colocou em mim esse amor para que eu possa ter compaixão das coisas que estão sendo destruídas. E a minha função é aqui, peço perdão aqui no início da Bhagavad Gita, estar falando sobre esses assuntos, mas faz parte. Faz parte por quê? Porque quando a gente jamais, uma alma dessa que está cortando essa árvore vai poder colocar a sua ação em consciência de Deus, porque jamais Deus vai compactuar em cortar árvores, em destruir oceanos, em sujar esse planeta, em ver seus filhos, que somos nós, contaminados. Nós estamos contaminados com vários tipos de contaminação, pesticidas, agrotóxicos. O que comemos hoje se transforma em doenças futuramente em nosso corpo e a gente vive nesse modelo, o modelo da destruição, o modelo de Kali Yuga, o modelo onde Deus criou tantas coisas maravilhosas e nós estamos destruindo com a nossa ignorância. Perdão. Verso 10. Aquele que executa seu dever sem apego, entregando os resultados ao Senhor Supremo, não é afetado pela ação pecaminosa, assim como as folhas de lótus não é tocada pela água. Então, existe um mantra chamado Om Mani Padme Hum. 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 Da lama nasce a flor de lótus, intocada por essas impurezas que tem neste pântano. Então a flor de lótus ela cresce, ela é variada, é uma flor originária da Índia. Eu já tive a oportunidade de
de várias cores, e essa flor de lótus, ela nasce nesse pântano onde embaixo é impureza. Então eu comparo essa flor de lótus, que não é tocada por essas águas impuras, como esse amor de Deus que está em nossos corações, e as nossas impurezas não contaminam esse amor que nós devemos ter por Deus. Ele está lá no lugarzinho dele, no coração, esperando que a gente desperte. Ó almas, desperte do seu sono letárgico. Procurem se contaminar com o amor de Deus e não se contaminar com as coisas materiais. Então, minha gente, essa flor de lótus é como fosse o amor de Deus que está ali, intocado pelas essas impurezas que nós carregamos. Significado Srila Prabhupada. Salve Srila Prabhupada. Aqui, Brahmani significa inconsciência de Krishna. O mundo material é uma manifestação dos 3 modos qualitativos da natureza material, tecnicamente chamado de Pradana. Pradana é o mundo material que é contaminado pelas impurezas e nós vivemos aqui nesse mundo material, sendo dominado pelos 3 modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. E quando a gente estuda, a gente vê que não existe nada mais do que isso aqui neste mundo material. Nós vivemos uma hora em bondade, outra hora nós vivemos em ignorância, outra hora nós vivemos em paixão, e por aí se vai. Então, peço perdão que eu estou aqui tirando a câmera para que vocês possam me ver, que o sol de Deus, o olho de Deus está entrando aqui pela janela, no final de uma tarde maravilhosa. Então, vamos dando continuidade à explicação. No mundo material, tudo é uma manifestação do Brahman, do mundo espiritual. E embora os efeitos se manifestem diferentemente, eles não são diferentes da causa. Porque, como eu digo, aqui estão acabando com as árvores, nesse momento. Mas quem criou essas aves? Deus, o Supremo. Então, tudo aqui que existe no mundo material é um reflexo do mundo espiritual. A figueira de Bengala, que é um dos capítulos que Krishna cita aqui os capítulos da Bhagavad Gita, que Krishna cita o exemplo da figueira de Bengala, que ela tem os galhos voltados para baixo e as raízes para cima. E eu também tive a permissão de ver a figueira de Bengala na Índia, numa das minhas idas à Índia. E aqui embaixo, no mundo material, tudo é um reflexo pervertido do mundo espiritual, das criações. E a gente gosta daqui, a gente acha que esse mundo é um mundo maravilhoso e que aqui a gente é feliz, que a gente é contente, satisfeito, e isso tudo é ilusão. Tudo isso é ilusão, porque aqui é um mundo de provas e expiações, é um mundo de purificação, é um mundo de doença, é um mundo de pobreza, é um mundo de conflitos, né? Por isso que ele diz, tudo que se relaciona ao Brahman Supremo, a criação de Deus, chamada de Brahman Supremo, ou Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, em decorrência do que tudo pertence a Deus, a Krishna, somente. Quem sabe de fato que tudo pertence a Krishna, que Krishna, Deus, é o proprietário de tudo e que, portanto, tudo está ocupado a serviço de Deus. Quando se corta árvores, quando se contamina oceanos, quando destruímos as criações de Deus, nós estamos fazendo com que Deus não fique satisfeito conosco. E se a gente não se importa, pior ainda. Por quê? Porque a gente está simplesmente achando que tudo é objeto material, de uso, desuso. Corta uma árvore, joga fora. E aí? Uma árvore que abriga maracanãs, aqueles pássaros verdes que fazem um barulho enorme de manhã cedo, onde eu acredito que muita gente que mora aqui em prédios se incomode com esses pássaros, porque eles acordam mesmo a gente com o seu barulhinho. Então manda cortar a árvore para eliminar o problema, mas isso é uma ilusão, porque quem mandou fazer isso é quem é o responsável por esse ato de destruição. E aí, nesse processo,
o dono de tudo, que é Deus, vai, com certeza, vai fazer com que essa pessoa sofra as consequências. Por isso que a gente sofre. E a gente fica, porque fulano está sofrendo, coitadinha de fulana, a gente sente dó, a gente sente pena, que não devemos ter pena, devemos ter compaixão. Mas fulana merece passar por isso. Porque fulana plantou lá atrás e ela agora está colhendo. Então que colha, que faça essa colheita da melhor forma possível, entregando a sua ação e consciência de Deus. Portanto, quem está ocupado a serviço do Senhor, de certo nada tem a ver com os resultados de suas atividades, quer virtuosas, quer pecaminosas. Até mesmo o corpo material de alguém que lhe foi dado pelo Senhor para executar um determinado tipo de ação, pode ser ocupado em consciência de Cristo. Então, nada é nosso. Como diz meu mestre espiritual, Chandramukha Swami, ele diz que nem uma meia furada pertence a gente. Por quê? Porque quem cocriou a malha, quem desenhou a meia, quem produziu a meia, o ponto original dessa produção, dessa confecção, é a alma, que está nesse corpo condicionado, trabalhando dentro dessas confecções. Então, nada pertence a nós, tudo pertence a Deus. E aí, a gente precisa renunciar a todos os trabalhos e oferecer a Deus. Renuncie todos os tipos de trabalho e ofereça a Deus. Até mesmo num exemplo desse da árvore. Você pode até pedir, Deus, me perdoe, mas eu estou aqui trabalhando, né? Cortando essa árvore, eu sou um bombeiro, porque os bombeiros estão lá cortando a árvore. O Senhor me perdoe, né? Mas quem é que tem essa consciência de pedir perdão a Deus por estar cortando uma árvore que é pertencente a Deus, que está na Bíblia, que está tudo escrito, que tudo vem de Deus? Em conclusão, quem não é consciente de Deus age segundo o conceito do corpo material e dos sentidos materiais. Mas quem é consciente de Deus age de acordo com o conhecimento de que o corpo é propriedade de Deus. Meu corpo é propriedade de Deus. Quem foi que criou esse sistema tão fantástico? Esse sistema tão fantástico que é o sistema endócrino, é o sistema digestivo, é o sistema circulatório, é o sistema cardíaco. Quem foi que colocou tudo dentro desse corpinho, tudo bonitinho? Eu, por um acaso? Você que me assiste por um acaso? Com certeza não. O Criador. Então, o corpo pertence a Deus. A única coisa que pertence a gente é o amor que a gente tem que desenvolver por Deus, que não é afetado pelas ações contaminosas, na comparação com uma folha de lótus não é tocada pela água impura que nasce desse pântano, como o exemplo que eu dei deste verso. Verso 11. Os yogis, abandonando o apego, agem com o corpo, a mente e a inteligência, e mesmo com os sentidos, com o único propósito de se purificarem. Quem são os yogis? Nós. E por que chama yoga? Porque a gente pratica yoga. E yoga é o quê? Aqueles exercícios de tapetinho de respiração também é. Mas eu estou falando da yoga em união a Deus. A palavra yoga significa união a Deus. Então, os yogis, quando abandonam o apego, tem que se purificar. Tem que purificar seu corpo impuro, sua mente desequilibrada, sua inteligência que está lá embaixo, sem discernimento nenhum para discernir nada. E os seus sentidos que estão precisando de equilíbrio, de autocontrole dos sentidos, com o único propósito de se purificarem. Srila Prabhupada nos diz no seu significado: quando alguém age em consciência de Krishna para a satisfação dos sentidos do Senhor, qualquer ação, seja do corpo, da mente, da inteligência ou mesmo dos sentidos, é purificada da contaminação material. Eu emprego meu corpo, eu emprego minha mente, eu emprego meus sentidos, eu emprego minha inteligência com o propósito de agradar a Deus. Porque se Ele é dono do meu corpo e os sentidos, a mente, a inteligência fazem parte dessa parafernália do corpo, eu devo oferecer a Deus em
consciência de Deus. Não há reações materiais decorrentes das atividades de uma pessoa que é consciente de Deus, de Krishna. As ações que são purificadas, em geral, se chamam sat achara, podendo facilmente ser executadas quando se age em consciência de Deus. Quem age em consciência de Deus, ou a serviço de Deus, ou a serviço de Krishna, com o corpo, com a mente, com a inteligência, com as palavras, é liberto. Mesmo enquanto vive neste mundo material, embora possa ocupar-se em muitas atividades aparentemente materiais. Por quê? Porque já que eu estou aqui nesse mundo material, eu tenho que agir dentro desse mundo material. Mas eu não posso achar que eu sou o corpo e nem devo achar que isso é ignorância. Então eu vou utilizar as atividades materiais, o meu corpo material, para servir a Deus, para o prazer de Deus, em consciência de Deus. E aí sim eu vou ser purificada de todas as contaminações. Ele não tem falso ego. O que é falso ego? Falso prestígio, ou seja, achar que eu sou o corpo, que eu sou as coisas materiais, que eu sou o meu ego, que eu sou o meu orgulho, que eu sou a minha vaidade, que eu sou a minha prepotência, que eu sou o meu controle. Tudo isso é falso ego. Pois não acredita ser o corpo material, nem julga ser proprietário do corpo. Ele sabe que não é este corpo e que este corpo não lhe pertence. Repito, ele sabe que não é este corpo e este corpo não lhe pertence. Pertence a Krishna e o corpo também pertence a Krishna. Quando aplica tudo o que é produzido pelo corpo, mente, inteligência, palavra, vida e riqueza, ofereço meu dinheiro a ti, Senhor, para que eu possa ajudar nas tuas obras aqui na terra. Tudo que acaso tem em sua posse no serviço a Deus, ele imediatamente se harmoniza com Deus. Ele é uno assim, ó, com Deus. E é desprovido do falso ego que leva alguém a acreditar que é o corpo. Então, a maledicência nossa é a gente achar que a gente é um corpo, que a gente é as coisas materiais, que a gente é as coisas que a gente tem ao nosso redor. Isso tudo é ilusão. Então, quando a gente atinge essa consciência, quando a gente atinge essa fase de perfeição, esta é a fase perfeita da consciência em Deus, em Krishna. Verso 12, para terminar aqui, 25 minutos. A alma firmemente devotada alcança paz inadulterada, porque me oferece os resultados de todas as atividades. Mas quem não está em união com o divino, que cobiça os frutos de sua labuta, enreda-se. Fica ali, ó, preso ao resultado, fica ali preso esperando que o chefe elogie, fica esperando que alguém bata a palma para você, fica esperando que eu seja elogiado, que eu seja vangloriado. É o falso ego, é o falso prestígio. A gente querer tudo isso, enquanto isso não pertence a nós. O nosso trabalho, ele não pertence a nós, ele pertence a Deus, a Krishna. A diferença entre quem é consciente de Deus e quem tem consciência do corpo é que o primeiro apegado a Deus, ao passo que o outro se apega ao resultado das atividades materiais. Então, o apego, ou apega-se a Deus ou apega à matéria. Quem está apegado a Krishna trabalha apenas para Ele, para Deus, com certeza vai ser liberto. E não tem ansiedade quanto ao resultado do seu trabalho. Então, eu vou fazer esse trabalho aqui mínimo, que isso não é nada para a quantidade de benevolência e de bem-aventuranças que recai sobre a minha vida diariamente. Então, esse trabalho que eu faço aqui de leitura da Bhagavad Gita não é nada diante das bem-aventuranças de Deus na minha vida. Então, eu não vou ficar preocupado com os frutos do meu trabalho, porque não pertence a você. Mas a gente faz isso? Claro que não. A gente quer elogio, a gente quer que o chefe quer aumento. Ah, eu estou fazendo isso, não ganhei nenhum aumento. Então, a gente está sempre buscando resultados fruitivos. Está sempre empregando nossos sentidos ali na ansiedade, esperando um reconhecimento material, quando, na verdade, esse conhecimento deve ser ofertado à Suprema Personalidade de Deus, que é a verdade absoluta, a causa de todas as causas. E assim, quando a gente fica ansioso por isso, a gente não vai agir em consciência de Deus, a gente vai agir apegado à matéria.
E aí, qual é o resultado dessa leitura deste verso? Na consciência de Krishna não há dualidade. Tudo que existe é produto da energia de Deus, de Krishna. E ele é totalmente bom. As atividades em consciência de Deus estão no plano absoluto. Porque quando você faz e você entrega esse trabalho, essa leitura, você não vai se preocupar quem vai ver, quem não vai ver, quem vai gostar, quem não vai gostar, quem vai compartilhar ou não vai compartilhar. Eu ofereço os frutos do trabalho a Deus e ofereço os frutos desse trabalho para as pessoas que eu amo, que eu gosto, que eu convido para ouvir a Bhagavad Gita, para saírem da escuridão da ignorância. Mas se elas não ouvem, se elas não querem ouvir, o que posso fazer por vocês que não escutam a Bhagavad Gita, que não se interessam em escutar? Absolutamente nada. Então, portanto, sente-se plena paz em consciência de Deus quando você faz entrega para Deus. Contudo, quem se ocupa em fazer cálculos para empregar os lucros do gozo dos sentidos, não pode ter essa paz que seu dinheiro nunca vai dar. As contas vão estar sempre chegando e a gente vai pagando. Entra dinheiro, entra a prosperidade Lakshmi, que chama-se Lakshmi financeiro, entra e sai. E a gente vai viver sempre sem paz. Este é o segredo da consciência de Krishna. Quem sabe que não há existência além de Deus, vive na plataforma da paz e do destemor. Porque você não vai ter medo, você vai confiar em Deus, que Deus sabe sempre o seu melhor. E você não vai ter medo, porque você vai saber que Deus, Ele vai estar sempre te protegendo, que você vai estar sempre tendo o seu merecimento de acordo com o que você oferta para Deus em consciência de Deus. Com gratidão, pensem, sintam, ajam, entreguem tudo a Deus, a Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, em amor, devoção e gratidão, sem esperar nada em retorno. E não fiquem achando que que nós somos os autores das coisas materiais que nós executamos, porque nós não somos. Então, busquem a plena paz em consciência de Krishna. Gratidão.